Olá, Kimi Antonelli conquista sua primeira vitória na F1, não foi Raikkonen, mas Antonelli. Vou contar mais sobre isso. Vou mostrar a comemoração encharcada da equipe pós-corrida e contar várias histórias dos bastidores do Grande Prêmio da China. Que fim de semana para Kimi Antonelli. Primeira vitória na F1 e pole position mais jovem da história no sábado. Ele também é o primeiro italiano a vencer em 20 anos, o último foi Giancarlo Fisichella. Em 2006, pilotando uma Renault no Grande Prêmio da Malásia. Faz muito tempo que os italianos não venciam. Vamos voltar ao início do dia. Vi ele chegando hoje cedo com uma tala na mão esquerda, por precaução após um forte acidente no último treino livre do GP da Austrália. Mas hoje à noite ele não se preocupava com o pulso esquerdo. Anos atrás, essa foi a primeira corrida de Kimi na Fórmula 1 que terminou mal em Monza, bem diante de mim. Hoje, ele deu a volta por cima e brilhou no circuito internacional de Xangai. Chegou bem-humorado, mostrando o dedo do meio e se divertindo. O pai dele esteve na pista neste fim de semana, diferente de Melbourne. Encontrei Marco conversando com Max Verstappen atrás do paddock. Falei com Marco sobre a pole do Kimi no sábado e perguntei se ele comemorou. Ele respondeu que não. Voltamos para o hotel e comemos no quarto. Uma refeição simples de arroz e salmão. Mas hoje o pai dele estava no parque fechado, na grade, esperando pelo Kimi. Quando o Kimi parou no parque fechado, saiu do carro, cumprimentou o público e pulou para o chão. Ficou tipo, cadê todo mundo? Todos tinham que ficar longe da pista. Ele os encontrou na brecha e percebeu que quase toda a equipe, além do pai, estava na pit lane. Ele foi direto para a equipe, se jogou neles e depois foi ver o pai. Enquanto isso acontecia, Lewis estava na pista com sua ex-equipe e depois, no parque fechado, Toto foi até ele e lhe deu um abraço. Toto disse que esse foi talvez o maior dia da vida dele, pois seu garoto ficou no topo do pódio. Ele teve George no segundo lugar e seu incrível ex-piloto Lewis Hamilton no terceiro lugar. Esse foi o primeiro pódio de Lewis em mais de um ano e ele ficou emocionado por voltar a essas posições. Sua mãe o acompanhou no fim de semana, que era Dia das Mães no Reino Unido. Eles se abraçaram após a classificação. E antes da corrida, a equipe da Ferrari, que se posicionou atrás do carro para o hino nacional, viu Carmen atrás deles e disse: Não vamos deixar assim. Venha para frente, junte-se a nós. E as fotos resultantes eu adorei. Lembrando que comecei um novo podcast chamado Paddock Access. Você o encontra no YouTube procurando por Paddock Access. E eu estou me juntando com Jack Martins, um jornalista holandês, para trazer para vocês toda a ação dos bastidores, mas por um período mais longo, episódios de 30 minutos, dá uma olhada. Agora, qual é a história do Kimi Antonelli? Se não viu a transmissão, Bob Constanturos, responsável pelos anúncios da Fórmula 1, o chamou de Kimi Raikkonen. Foi um simples deslize, mas a reação do Kimi foi incrível de ver, pois era o grande momento dele. Ele não queria ser chamado de Kimi Antonelli, mas no fim, isso não fez diferença. Mais tarde, no centro de imprensa, vi fotógrafos conversando com o Bob. Mesmo 30 ou 40 minutos após a corrida, ele ainda não sabia que tinha dito Raikkonen em vez de Antonelli. Lá no pódio, eu ri vendo o Kimi abraçando o troféu dele. Não queria largar de jeito nenhum. Foi lindo de ver. E se você voltar um pouco para as entrevistas anteriores, ele estava chorando. Se não viu a transmissão, acredite, Kimi estava chorando. Ele ainda ganhou um abraço do Lewis após as entrevistas. Lewis realmente acolheu o Kimi, foi legal ver isso hoje. Agora, será que o Kimi pode ficar com o troféu? Não, esse vai para a equipe e você deve se perguntar por quê. Ele ganhou, mas será que foi só ele? 1000 pessoas ajudaram nos bastidores para conquistar esse troféu. Por isso, a equipe pode exibir o troféu na sede em Brackley, resultado de um esforço coletivo. Ele pode, se quiser, comprar uma cópia desse troféu, ou talvez a equipe compre para ele e dê para ele. Mas é o primeiro troféu dele, a primeira vitória. Acho que ele vai acabar tendo um em casa. Estou gravando isso no Aeroporto Internacional de Hong Kong. Cheguei a 1h30 e meu voo só sai às 8h05. Não há mais voos saindo daqui. Temos o aeroporto só para nós, por isso falo com você nesta câmera. Voltando àquela celebração no pódio, após o champanhe ser borrifado, os 4 subiram ao pódio para a foto. Então George sugeriu, por que vocês 3 não ficam aí em cima? Claro, a Pete Bonington no meio, que trabalhou com Kimi e Lewis por anos, foi um gesto bonito do George deixá-los nos holofotes. Eles foram à coletiva de imprensa, que não fui, mas participei da comemoração e fiquei feliz. Foi sensacional, com muito champanhe Laurent Perrier. O fotógrafo geralmente pede 3 vivas e orienta, não espirrem no segundo para fotos limpas. O primeiro foi limpo, pronto. Mas no segundo, alguém decidiu abrir o champanhe. E quando uma garrafa é aberta, todas são. E os pilotos saíram em alta velocidade para longe da bagunça. Achei que tinham escapado ilesos, mas não.
Kimi foi perseguido de volta para trás de onde estávamos. E essa foi a cena que se seguiu, com muito champanhe sendo derramado sobre todo mundo, inclusive sobre este cavalheiro aqui que estava com Kimi nos ombros. Quando isso acontece como fotógrafo, é preciso abrir os cotovelos para manter sua posição e conseguir as fotos. Agora vamos para a corrida em si. Eu nem assisti ainda. Já estou nessa há cerca de 19 horas sem parar. Posso dizer que nos meus pontos de observação ao redor da pista fotografando, nunca ouvi tantos gritos, exclamações, e as pelo que ocorria na pista. E eu mencionei isso em um vídeo mais cedo hoje. Parece para mim que as pessoas estão gostando dessa corrida. Mais cedo postei algo e vi os comentários. Metade gosta das ultrapassagens e da incerteza nas corridas, enquanto a outra metade, os fanáticos, só quer carros rápidos. Nós não queremos essas artimanhas de bateria. O que eu acho? Estou 100% com vocês. Sobre essa corrida, acho que evoluiu muito. Lembro quando vim aqui pela primeira vez, em 2017 quase não havia atmosfera e as arquibancadas não estavam cheias. Mas hoje, na reta dos boxes, havia milhares de fãs do George nessa sessão. Havia fãs do Lewis e do Charles, cada um com suas cores e bandeiras, e adoro ver isso. O país está ficando mais colorido. E atrás da arquibancada, eu desci lá entre o TL1 e a classificação sprint outro dia. Não acreditei na quantidade de pessoas. Era enorme. Nunca tinha visto isso e filmei de cima para registrar durante a classificação, quando quase não havia lugar. Acho que essa corrida está mais popular, pois tem ótimo custo-benefício. A entrada geral é uma das mais baratas, enquanto o Paddock Club e esta instalação do Gordon Ramsay no paddock chegam a custar cerca de $15 mil por ingresso. Enquanto todos falam da Mercedes, que realmente parece forte, e da Ferrari, que mostra ser uma desafiante, o que acontece com a McLaren? Eles nem largaram hoje. 2 carros nem chegaram ao grid. Muito decepcionante. No ano passado, nessa fase, Oscar tinha 27 pontos e Lando 43, somando 70 pontos. Este ano, depois de 2 corridas, 15 pontos, um déficit de 55 pontos. Isso vai tornar muito difícil ganhar o Mundial de Construtores, especialmente considerando que você tem 2 corridas a menos este ano e talvez 4, talvez até 5 corridas a menos. Cada ponto é vital e a equipe também está perdendo uma grande quantia de dinheiro, porque cada um desses pontos vale muito dinheiro. No sábado, quem visse poderia pensar que Lewis trabalhava com a Cadillac, mas não, ele só entrou pelos portões eletrônicos. Ele viu 15 ou 20 fotógrafos parados ali esperando para fotografá-lo e decidiu virar à direita e passar direto pela garagem. Agora, ele não pediu permissão. Eu sugeriria que se pode inferir que ele é bem-vindo para passar por ali. Seu antigo empresário, Mark Hines, trabalha na Cadillac agora. Alguns dizem, e se ele ver algo útil para a equipe dele? Eu penso, sério? Cadillac? Eles não vão bem. Estão bem atrás no grid. Então, não acho que Lewis tenha visto algo realmente útil para a Ferrari. Oliver Behrman é 5º na tabela, à frente de Lando Norris. Oscar Piastri está zerado. Quem diria que esse jovem britânico estaria acima do campeão mundial do ano passado? Com certeza não eu. E o chefe de equipe dele ficou feliz hoje? Pode apostar. Veja esse sorriso radiante após a corrida. Agora vamos comentar sobre as 2 corridas canceladas. No meu vídeo recente, falei que os pilotos não tirariam férias. Conversei com o empresário de um deles e perguntei se ele sairia de férias. Ele garantiu que não. Uma vez que você entra na temporada, precisa estar focado e tirar uma semana de folga ou algo assim tira o seu foco. Ele comparou a sensação a tirar um cochilo à tarde e acordar desorientado. Por isso, os pilotos treinam bastante no simulador para evitar isso. Eles vão interagir com a equipe na fábrica e as próprias equipes devem estar bem preparadas para as paradas nos boxes, já que terão tempo para treinar. Sobre as corridas canceladas, a comunicação foi um pouco estranha. A expressão usada pela F1 foi "não acontecerão em abril", mas não houve substituições. Agora, praticamente todo mundo na mídia tem dito que o evento foi cancelado, mas com essa escolha de palavras, talvez a porta ainda esteja aberta. Eu não sei quando eles colocariam uma corrida. Esse realmente não é um momento viável para encaixar 1 ou 2 corridas, e quando você olha para a Arábia Saudita, eles colocaram esse anúncio na página deles no Instagram, detalhando o procedimento de reembolso. Agora posso te dizer que nenhuma organização que vende ingressos para eventos adiados devolve o dinheiro. Eles sempre dizem para guardar os ingressos, pois, se o evento acontecer, eles ainda valerão. Basicamente, a Arábia disse que não tem mais volta.
Você ouviu Se uma Estrela Aparecer da Disney tocando após o hino nacional? Ouvimos na pista e a cena foi bonita. Agora a Disney faz parceria com a Fórmula 1 e levou alguns personagens, o que achei um toque legal. Max Verstappen novamente criticou neste fim de semana os carros, o gerenciamento de bateria e o estilo de corrida, dizendo que parece um videogame. Pode confiar, você ouvirá bem menos reclamações dos pilotos sobre isso. Não vou dizer o motivo, mas pode confiar em mim. Vai haver uma redução no número de pilotos reclamando desses carros e considerando que já tivemos 2 corridas, a FIA e a Fórmula 1 disseram que iriam considerar mudanças nessas regulamentações. Não sou especialista em tecnologia, mas acredito que mudanças podem tornar as coisas menos imprevisíveis e mais parecidas com corrida de carros, talvez antes do Japão. Outras coisas você não vai saber porque não estava na pista. A televisão não mostra isso. Temos o centro de mídia mais alto de qualquer pista. O centro de mídia para nós fica aqui em cima, naquele último andar. São 9 andares de elevador. Ele oferece uma vista deslumbrante de toda a área e podemos filmar a pista desta posição, ou desta posição. Vamos dar uma olhada na arte do Ollie no box da Red Bull hoje, um cavalo. Por quê? Porque é o ano do cavalo. Ele não está homenageando a Ferrari. E isso estava passando por todo o prédio do paddock, acima de todas as garagens. O que Flávio bebe de manhã? Posso te dizer, água morna com sementes de chia. E essa foi a entrega dele no dia da corrida. Dê uma olhada no carrinho da Cadillac. Algumas pessoas me disseram que parece o logo da Mazda. Bem, é parecido, mas confie em mim, esse não é o logo da Mazda. Dê uma olhada nessa imagem. Esse somos nós no ônibus da imprensa chegando ao autódromo. O que eles fazem é bloquear a pista a cerca de 1 quilômetro de distância e não há tráfego, exceto o tráfego da F1 naquela área. Isso não acontece em nenhuma outra corrida, não assim a 1 quilômetro de distância. Fica muito mais fácil sair. Agora são 2h35 da manhã. Meu voo é às 8h05, então ainda tenho bastante tempo em Hong Kong antes de voltar para Chongqing. Isso mesmo, voei de Xangai, saí da China para Hong Kong e agora retorno à China hoje. Esse trajeto é muito mais longo para chegar a Chongqing saindo de Xangai. Por que faço isso? Contarei em um vídeo futuro. O governo chinês basicamente disse que eu tinha que sair sem discussão. Tive que ir. E eu fui, mas estou voltando. Agora tenho 9 dias de folga antes de ter que ir para Suzuka para a terceira etapa da temporada de 2026. É uma das melhores corridas do ano. As pessoas são ótimas. A pista é uma das mais puras que temos no circuito. Podemos esperar chuva, podemos esperar alta velocidade. Bem, não tão rápido quanto nos anos anteriores por causa desse negócio da bateria. Talvez Oscar consiga completar ao menos uma volta em uma corrida de Fórmula 1. Obrigado por assistirem até o fim. Se gostaram do vídeo, cliquem em curtir. Para quem resistiu a se inscrever no meu canal, talvez agora resolva isso. Sigam apaixonados. Obrigado por assistirem. Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, o que ele é?